Olá a todos. Aqui quem vos fala é um cidadão absolutamente anônimo dentro do contexto, digamos, sociocultural brasileiro. Eu realmente me são vídeos seguidos no mesmo dia, mas a minha indignação se estende a vários parâmetros de análise, etc. Eu viajei por quase, eu diria que 3/3 dos países do planeta. As pessoas que me conhecem através desse canal foram 106 países em bicicleta. Às vezes eu contabilizo apenas 82, porque foram literalmente 82 países que eu cruzei de fronteira a fronteira e outros 24 em que eu estive através de uma viagem, coloquei num trem, então, ou num avião, e então não constatei como os mais países, e sim mais literalmente, ou seja, em sua redondeza, digamos, arredondando, foram 106 países. Eu fui embora muitas vezes desse país e retornei várias vezes, claro, e hoje estou aqui no Brasil. Me chama a atenção, desde a minha infância, eu jamais ouvi falar, durante um longo período vivendo em vários estados brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, depois migrei para Florianópolis, Santa Catarina. Eu desconhecia totalmente a reivindicação, digamos, feminina, de um espaço. Não? E hoje me deparo com um exército, principalmente de brasileiras. Eu só vejo na Espanha essa reivindicação absurda. Eu diria absurda não por estar em contra disso, mas, logicamente, por não compreender exatamente do que se trata. O empoderamento feminino. Mas me deparo particularmente com vários podcasts em que várias mulheres, consideradas do job, como se declaram por aí, tentando demonstrar uma postura de empoderamento, mas não no sentido humano, literalmente uma mulher buscando um espaço dentro da sociedade, perdido, muitas vezes por muita ignorância, porque ao longo de toda a história da humanidade sempre houve muitas mulheres, mas não são poucas, são milhões de mulheres. Mulheres na medicina, ensina química, enfim, uma série de carreiras, vários descobrimentos, várias criações tecnológicas, digamos, que hoje nós desfrutamos sem saber que foi descoberto ou criado por uma mulher. E essas mulheres, particularmente desses podcasts que eu vejo muito por aí, eu falando do sexo, da quantidade de homens que tiveram, em que lugar do corpo receberam um órgão masculino, para não se tornar esse vídeo, digamos, impróprio para muita gente. E eu fico observando a questão do Brasil em si. Tem outra questão que eu vou, é o Jorge Amado. Logicamente que tem o seu valor literário, não sei que Guidon, acho que era a esposa dele. Se não estou equivocado. Como esse escritor colocou a mulher num lugar de promíscua. E ninguém contesta isso. Ninguém. Exceto um livro que eu acho que foi escrito na década de 50, Capitães da Areia, onde ele coloca em evidência um fato que hoje ocorre, que é exatamente a violação de uma garota numa praia. Isso ocorre no estado da Bahia, talvez, se não me falha a memória, eu li esse livro 2 ou 3 vezes, ocorreu acho que em Salvador, e continua ocorrendo hoje com menores de idade, as pessoas em situação de rua, em que violam essas meninas, muitas vezes saídas de casa, fugidas de casa, por conflitos familiares, por serem abusadas ou tentadas ser abusadas em seus lares. E tantos outros, muitas vezes me confunde o outro por o domínio que eu tenho do espanhol, outros e outros em português, e outros escritores que profanaram a integridade e a identidade brasileira. E são muitos, não são poucos. Volta ao personagem esse, pobre infeliz, do tal de Faustão,
Quantas vezes esse cidadão ridicularizou pessoas, e principalmente do sexo feminino? E há muitas queixas. Hoje, por exemplo, está aí, acho que, coitado, um cadáver. E cito tantos outros. Eu chamo a atenção de um tal de Serginho Grossman, que fazia um programa, acho que continua fazendo na Globo, acho que esteve em outro canal. Que decadência era, ou é, esse cidadão. Busque analisar a postura dele como um apresentador, um entrevistador. É tão idiota a postura dele, colocando cadáveres, eu diria, pessoas vindas de outros países, cantoras que já ninguém está nem aí, tiveram sucesso somente nos países latino-americanos, e tantos outros. Um tal de, eu digo tal porque nunca, um tal de Jô Soares. Que programa mais ridículo era aquele? Que era os talk show copiado dos modelos dos Estados Unidos, onde se juntava uma junta de pseudo-intelectuais, assistindo ele ridicularizar, entrevistando sim pessoas que talvez nem significassem muito e não significam até hoje para a história sociocultural brasileira. Tem muita coisa errada nesse país. Esse país foi imbecilizado durante muito tempo e continua hoje. O resultado, digamos, a continuação, é o resultado de uma sociedade logicamente acompanhando uma tendência mundial. Eu acho incrível. E o Brasil ainda se autoproclama como um país não sei de que, não sei das quantas. Eu vejo tanta imbecilidade. Busquem vocês, na década de 40, 50 e 60 e até antes, Machado de Assis, a quantidade de escritores brasileiros que, logicamente, acompanharam uma tendência mundial do iluminismo, tal que foi no século XIX, foi Machado de Assis e tantos outros, Antônio de Alcântara e tantos outros autores. Busquem a literatura brasileira. E hoje ainda, esse vídeo vai se tornar um pouco longo, hoje ainda, vendendo livros. Eu estive antes da marcenaria, que eu hoje estou terminando com ela nesses dias, eu estava na atividade de venda de livros usados. E eu via muitas pessoas, inclusive na UFSC, perguntando por Dostoiévski, por tantos outros autores que sim falam de uma realidade humana, como Nietzsche. Eu li todos esses livros, eu li uma gama de livros. Por absurdo que possa parecer para todos vocês, hoje eu devo contabilizar entre 5 e 6 mil livros na minha vida que eu li. Mas tudo isso me levou, né? Ele é espanhol, me levou a chegar a um encontro comigo mesmo, não me baseando na teses, ou na teses em espanhol, teses se diz. É uma pena, né, que o brasileiro viva tão perto de tantos países aqui de fala espanhola e se esmeram para parecerem intelectuais ou importantes, para enganar, logicamente, os trouxas brasileiros. Pronunciam em inglês, agora se usa uma série de termos em inglês que nem eu mesmo falando inglês, não falo perfeitamente, mas domino bastante o espanhol e alguns outros idiomas, eu consigo, não me soa mais. Então, um país, o Brasil é um país de fanáticos pela imbecilidade que hoje protagoniza um papel principal no mundo inteiro.